Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, 6:30 da tarde. Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram por aqui e muitos outros vão continuar. Estamos nesse ritmo até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro, tá bom? Muito bem, pra gente continuar aí nessa semana literária, a gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Cris Neto. Ela que escreveu um livro infantil, A Princesa e o Cisne, super topou bater papo com a gente, para que a gente possa aí estar conhecendo mais sobre o trabalho literário dela e toda a bagagem que ela vem colocando no mercado. Vamos conhecer? Cris, querida, já tá até aqui, ó, que maravilha. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Você está me vendo e está me ouvindo? Sim, estou vendo e ouvindo. Desculpa Mulher, que eu tô no carro. você está dirigindo? Não estou dirigindo, não, estou na carona. Gente, que loucura! Cris, você tem certeza que vai fazer live com a gente assim? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô quase chegando. Mais uns 5 minutinhos eu chego em casa, mas não tem problema. Pode ir. Você é de qual lugar do Brasil? De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você falou que tá chovendo muito aí, né? Sim, chove muito. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor de 50 graus. Como é que pode? Não, aqui tá frio. Tá frio e chovendo. Espero que essa chuva não venha para cá final de semana, gente. Que loucura! Você conhece o Rio de Janeiro? Não, infelizmente não. Ainda não tive oportunidade. Quando tiver a oportunidade de vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, A Princesa e o Cisne. Um livro infantil, é isso? Isso mesmo. Ele foi, não sei, quer fazer pergunta? Eu posso Não, falar pode falar. Ele foi escrito a partir de uma adaptação, era um exercício de oficina literária que eu estava fazendo, que o desafio era fazer uma adaptação de um conto, né, um conto infantil. E daí eu peguei, na verdade não peguei nenhum específico, peguei só a ideia, né, de ter uma princesa e um animal, e daí comecei a escrever. Não tinha pretensão nenhuma de transformar em livro infantil, era só fazer o exercício da oficina. Só que daí depois, quando deu o resultado, alguns amigos leram, os próprios colegas da oficina viram, né, que era a gente fazia leitura durante o exercício e acharam muito bom. E uma amiga em especial disse, isso aí tem toda a cara de livro infantil, tu tem que transformar num livro infantil. E eu disse, bom, então tá, se vocês acham, eu vou atrás. Daí eu comecei a procurar ilustrador, comecei a procurar outras coisas para transformar ele no livro. Então esse livro veio de um conto, quer dizer, sem pretensão nenhuma de ser uma história publicado em volume único, surgiu, é como se ela tivesse realmente que nascer. Que coisa interessante, né? Agora, você sempre escreveu para criança ou não? Não, nunca, esse é o primeiro. Eu sempre escrevi muito, desde pequena. Sempre gostei muito de ler e de escrever. Daí, desde 2014, eu comecei algumas publicações independentes, mas sempre para adultos, nunca para criança. Esse foi o primeiro.
Ah, então você tem outras obras no mercado publicadas? Eu tenho, no mercado não diria atualmente, porque o que eu escrevi em 2014, que é um livro de crônicas, que eu publiquei de forma independente. Publiquei só em versão online, não cheguei a fazer impresso. Qual é o Que nome foi desse livro? 30 primeiras vezes. Que era baseado no blog que eu tinha na época, de fazer 30 desafios, coisas diferentes, me desafiar uma vez por dia e narrar no blog. E daí depois eu transformei os textos do blog num livro. Este foi a primeira produção que eu fiz. E depois eu participei de algumas coletâneas. Participei de mais 3 coletâneas. E daí esse Esse ano... seu blog ainda está ativo? O meu blog? Não, não tá mais. Não, você finalizou com ele, né? Você Que daí eu comecei a fazer oficina e comecei a ficar mais crítica. Daí eu não gostei mais dos textos que estavam lá. Amadurece, né, Cris? É verdade. Tudo amadurece. As ideias amadurecem, a escrita amadurece, as leituras, de uma maneira geral, também vão amadurecendo porque a gente quer conhecer outras coisas. Então, esse processo evolutivo é muito bacana. Agora, A Princesa e o Cisne, você tem esse livro em versão física ou não? Ainda não, porque está em pré-lançamento, né? Eu mandei para a gráfica ontem. Então, eu ainda não tenho, não vi a prova ainda dele. O pré-lançamento dele já está rolando. Você abriu rolando. E vai até quando? Olha, na verdade, eu deixei aberto no meu Insta, ele em pré-lançamento, até a editora me dar o ok para fazer o lançamento mesmo, né? Então, acredito que mais uns 20 dias aí, que é o tempo da gráfica, mais uns 20 dias a gente já faz o lançamento oficial dele. Qual foi a editora que você lançou? É a Farol 3 Editores. Ah, não conheço, mas fica aí a indicação de livro. É uma editora pequena aqui do estado. Ela é tranquila aqui do estado. Agora, eu estou vendo que A Princesa e o Cisne teve como ilustrador, ou ilustradora, não sei, Nick Aldi, é isso? Isso. Só um pouquinho que eu vou botar o fone e já continuo aqui. Tá. Cheguei em casa agora. O ilustrador, o Nick Aldi, é um amigo meu, que eu já conheço há bastante tempo, e que ele trabalha como ilustrador, animador. E foi o primeiro... Nossa, a autora travou. Tá ouvindo? Agora você voltou, Cris. Repete que você falou que a gente não entendeu. O ilustrador, então, é um amigo meu, né, de longa data, assim, conheço ele é desde pequeno, praticamente, e topou o desafio de ilustrar o desenho, né? Conversei com ele, mostrei o texto para ele, e ele topou. Então, ele fez tudo em aquarela, ficou lindíssimo. Deu toda a graça no conto, transformou o que era praticamente 2 folhas de ofício num livro maravilhoso. Ficou lindo mesmo. Fica aí a indicação de ilustrador, tá, gente? Nick Aldi. Para quem quiser, eu vou botar aqui para vocês, ó, já procura lá no @, porque as entrevistas são assistidas por muitos autores. Então, tem sempre alguém pedindo indicação de ilustrador capista. Vou botar aqui para vocês. Nick Aldi, tá aí, ilustrador, que fez a capa a ilustração da nossa autora. E aí, para a gente entrar mais um pouquinho em A Princesa e o Cisne, desde menina caminhava pelo bosque e nunca tinha visto nenhum cisne por ali. Quem caminhava pelo bosque? A princesa. Essa princesa tem nome? É Princesa Liz. Princesa Alice? Liz.
Liz. Isso. E qual é o papel dela na história? Na história, ela é uma princesa que ela tá entre a infância e a adolescência, ela tá crescendo, né? Tá lá pelos seus 11, 12 anos por ali. E ela tá entediada, ela não quer mais saber dos brinquedos, das coisas, mas ela também não sabe o que que ela quer fazer a partir de então. E daí, numa conversa, no café da manhã com a mãe dela disse que ela podia procurar no bosque alguma resposta. Que ela sempre gostava, a mãe gostava de caminhar no bosque para quando estava se sentindo assim, confusa, sem orientação. E ela encontra, realmente, ela vai numa tarde, ela vai caminhar no bosque e encontra um cisne. E ela se surpreende, porque era dentro do castelo, né? Dentro das terras do castelo, e ela nunca tinha visto aquele cisne lá. E daí ela resolve voltar outros dias, e no segundo dia ela leva um livro para ler. E ela começa a ler em voz alta, atraindo a atenção do cisne. E daí que se desenrola a história com ela tentando essa aproximação com o cisne, e acontece algumas coisas no meio do caminho. Muito bem, porque assim, a gente está entendendo que esse cisne na história tem um papel também muito relevante. Poderia ter sido qualquer outro animal, mas foi um cisne. E ele tem alguma representação para você? O cisne significa alguma coisa para você? Ou ele foi criado especialmente para estar nessa história? Ele foi criado porque, como eu disse, né, que era para trabalhar em cima de contos de fadas, né, o exercício. Então eu tentei misturar algum conto que tivesse uma história de princesa e a do Patinho Feio, né, que a ideia era que ele fosse deslocado do grupo, deslocado da história, né, que ele estivesse deslocado do seu papel. Então, por isso o cisne, né, por ter essa representação de ser um animal fora do seu contexto, no caso. Muito bem. Continuando aqui, o animal, o cisne, aproximou-se da margem. Parecia querer conversar com a princesa. Os dois ficaram muito próximos e Liz, que é a princesa, sentiu vontade de tocá-lo. Foi então que se ouviu barulhos de cascos de cavalos. Era a comitiva do rei. A passagem da guarda real assustou o cisne, que voou para bem longe da princesa, antes que ela pudesse tocá-lo. Liz desapontou-se. Sentia que algo poderia acontecer naquele contato com o cisne. Ai, eu tô doida pra saber o que aconteceria se ela tocasse no cisne. Aí é spoiler, né? Aí, spoiler demais. Aí é muito spoiler, gente. A autora, ela tem um filho de 8 anos. Qual é o nome do teu filho? Antônio. O Antônio. O Antônio, ele já teve acesso à tua história? Ele leu, ele conhece. O que ele falou sobre essa história da princesa querer tocar no cisne e não conseguir? Na verdade, ele não comentou nada a respeito da história. Na verdade, esse livro, ele surgiu na pandemia. Eu escrevi esse texto em 2020. Então, ele ficou arquivado, engavetado, 3 anos praticamente, né? E eu li para ele na primeira versão, lá em 2020. Então, ele não estava alfabetizado ainda, fui eu que li. Então, eu só mostrei as ilustrações para ele, mostrei o conteúdo, e ele era pequenininho ainda. Ele achou bonito. Ele disse assim: gostei, mamãe, tenho muito orgulho de você. Que graça! Que ele estava mais o livro interessado. É o quê? Ele estava mais interessado e curioso pelo fato de eu ter escrito o livro, né? Ele não imaginava isso. Eu imagino. O livro tá aí na gráfica, gente, ou seja, ainda vai chegar na mão da nossa autora. Ô, Cris, você pretende fazer um lançamento físico em algum lugar para receber pessoas, ou isso ainda não está no plano? Não, tá sim. A gente tem 2 opções, né? Junto com o editor que estava planejando. Ou se a gente conseguir ainda colocar no. A gente tem um evento aqui no final de outubro, início de novembro, que é a nossa Feira do Livro aqui da cidade. Então ela é bem badalada, assim, é um evento grande da cidade.
Só que tem que fazer inscrição, tem que ser editores cadastrados, tem toda uma burocracia por trás. E ele está tentando fazer a inscrição do livro na sessão de autógrafos da editora, mas ainda não tem a confirmação. Mas igual, se ele não conseguir na própria feira, eu vou aproveitar o período da feira e vou fazer o lançamento em outro lugar. Mas eu vou fazer assim. Ah, que bacana. Você falou aí anteriormente que você tem participação em coletâneas, né? E mesmo que esse seja o seu primeiro livro infanto-juvenil, você também tem livro de crônicas e essas participações em coletâneas. As suas participações também foram voltadas para a área infantil, para gênero infantil, literatura infantil ou não? Não, foram tudo adulto. Foram 2 coletâneas de poesias e uma de contos. Mas é tudo Você tem literatura adulta. livro aí? Algum deles? Tenho os 2, só um pouquinho. Mostra pra gente, por favor, que eu adoro coletânea, gente. Só Acho que eu vou ali na estante pegar. importantíssimo. Os autores que puderem participar de coletânea, participem. É a melhor coisa para vocês terem visibilidade. Essa junção de autores com editora, sua participação em diversas antologias, coletâneas, também agrega bastante no currículo. Coletânea, então... Voltei, desculpa, não estava ouvindo que eu estava sem fone. Ó, essa aqui, deixa eu pegar mais a luz aqui. Essa aqui é a de poesias, que também foi feita na pandemia. Poesia numa Nossa, hora tá linda dessa. essa capa, é incrível. Aqui é Nossa autora... E essa aqui Aí, voltou. Deu? Voltei? E essa aqui Voltou. é de contos. Esse é o de contos de autoficção. Então, a gente tinha todos os que participaram da coletânea tinham o desafio de escrever um conto do tipo autoficção. Então, são... Nossa, todas as duas capas estão lindas. Essa dessa capa onde tem a menina, com esse cabelão lindo dela aí, lembra a gente um pouquinho da sua participação para a gente conhecer sua escrita? Leio. Deixa eu achar aqui, que eu já não lembro mais qual é a página. Esses 2 são da editora Metamorfose, também aqui de Porto Alegre. Ah, já ouvi falar. Já vi alguns trabalhos. Eles estavam lá na Bienal. Menina Eles falou estavam na Bienal. Eles estavam no quiosque das editoras gaúchas lá. Nem se eu conseguisse parar para dar atenção de tudo, não ia dar conta. Precisaria de pelo menos mais 3 dias na Bienal. Esse é de conto, tá? É um pouquinho longo. Queres que eu leia todo? Lê só um trechinho pra gente conhecer. Tá. S de sim e de saudade. Carolina tinha 9 anos. Eduardo também. Eduardo não gostava de estudar. Carolina amava os livros. Ele era guri, agitado, afobado, mas extremamente... Ela era guria de apartamento. Fazia parte do grupo do CTG na escola, embora nunca houvesse provado chimarrão. E era extremamente carinhosa. A princípio não tinham nada em comum, a não ser o afeto genuíno um pelo outro. Eduardo era popular no grupo de futebol e da turma da bagunça, geralmente localizada no fundo da sala. Mas poucos paravam para escutar o que as risadas de Eduardo não diziam. Carolina escutava com ternura e respeito. Ria de tudo que ele falava e ouvia quando ele parava de rir. Eduardo não conhecia o pai e de vez em quando comentava sobre ele. Entendia bem o que lhe faltava, só sabia que doía. E quando essa dor batia, ele conversava com Carolina. Carolina lia as entrelinhas de Eduardo. Com o passar do ano, Eduardo foi mudando para as cadeiras da frente. Carolina permanecia no mesmo lugar. Show. Vou ir mais por final. Certo dia, ele caiu no futebol. Torceu o joelho, chorou de dor. Ela invadiu o campo, esqueceu o mistério
o proibido e o impróprio. Ofereceu-lhe o primeiro beijo. Ele aceitou e retribuiu. Esqueceu a dor e levantou mancando. Ela foi só muleta, ele foi só alforria. Não era mais criança. Ultrapassou a barreira entre o proibido e o que a fazia feliz. Os dois cresceram e encontraram outras muletas e outras formas de liberdade. Conheceram o amor de verdade e a realidade de sofrer por amor. Conseguiram um emprego e construíram famílias. Eduardo, em do fim do grafite no papel colorido. Muito bem, a gente conseguiu entender um pouquinho aí que a internet está um pouco instável, nossa autora foi e voltou, mas a gente conseguiu captar aí o que ela estava lendo. Agora, Cris, a capa do teu livro me chamou muita atenção, porque tem essa menina segurando um livro na frente desse lago. A capa, é óbvio, você falou que teve um ilustrador, o Nick Aldi, né, que fez esse belíssimo trabalho, mas na parte de dentro do livro também tem ilustrações. Você usou a parte lúdica também. Como é que está o interior do teu livro? Ele é todo ilustrado, todas as páginas são ilustradas. Então, cada trechinho, né, cada página tem um pedaço de livro e a ilustração. Então, ele é todo ele ilustrado. Essa imagem da capa é uma imagem de dentro do livro. Então temos aí ilustrações internas também no livro da nossa autora. Qual é a faixa etária desse livro, Cris? Está a partir de 8 anos, entre 8 e 12, né? Não tem... Eu encaminhei para 2 pedagogas para justamente verificar isso, né? Qual era a faixa etária melhor. Então está entre 8 e 12 anos. Muito bem. Agora, o que a tua história passa para os leitores? A gente está falando de criança de 8 para cima, mesmo assim, a literatura infantil ela tem esse papel de educar, conscientizar, divertir de maneira lúdica, né, através dessas mensagens que autores infantis passam em seus livros. E no seu, A Princesa e o Cisne, o que você quer passar para as crianças e para os adultos também, né? A ideia do livro em si é mais interter do que ter a própria moral da história, né? No final da história. Mas ela tem uma mensagem muito boa, assim, de que a gente pode se descobrir na medida que a gente ajuda os outros. Então, a Alice estava entediada até encontrar o cisne, e naquele momento, naquele encontro, ela começa a descobrir um porquê, né, um propósito para crescer da adolescência, a partir do momento que ela ajuda o cisne a destravar o que ele precisa destravar ali. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, de que ajudando os outros a gente pode descobrir o nosso caminho também. Muito bem. A Lisa, ela foi inspirada em alguém que você conhece ou foi inspirada na Cris? A Lisa, ela foi criada com alguma referência real? Eu acho que ela tem um pouco muito da Cris ali. Ela tem um pouco muito da menina que sempre buscou ajudar os outros, né? Então ela tem um pouco de mim, muito sim, com certeza. Da própria autora. Isso é muito comum, né, gente? Quando a gente escreve livro e cria personagens, a gente acaba colocando neles coisas nossas, né? Qual foi o teu maior desafio, Cris, ao escrever esse conto que virou livro? O maior desafio não foi escrever o conto em si, o conto foi fácil. O maior desafio foi adaptar ele para virar um livro infantil, né? Porque tinha um linguajar mais adulto, tinha termos que tinha mais texto, ele era um texto mais longo. E daí, na medida que eu fui transformá-lo num livro infantil, eu falei, não, tira texto,
coloca palavras mais simples, parágrafos mais curtos. Então, o maior desafio foi fazer essa construção, né? A internet da nossa autora não tá legal. Cris, só um sua pouquinho que eu vou ver se internet melhora tá... aqui. Eu vou ver se melhora aqui, só um minutinho. Tá. Nossa autora tá indo e voltando, indo e voltando. Agora estabilizou? Melhorou? Eu acho que agora vai. Repete, por gentileza, o que você falou. Não, o maior desafio foi a adaptação do conto, que era um conto adulto, em transformar num conto num livro infantil, numa história infantil, né? De simplificando termos, diminuindo parágrafos, porque ele estava voltado mesmo para um público adulto. E na medida em que eu fui conversando com as pessoas para transformá-lo num livro infantil, foram me orientando a mudar algumas coisas, né? Então, esse foi a maior dificuldade, né? A adaptação para o universo infantil, né? Agora você tem planos para escrever mais histórias infantis? Ou você vai parar por aí? Não, eu tenho planos de continuar, até porque no final eu deixei nas entrelinhas que pode ter continuação. Que ela descobre o mundo e está apenas começando, né? Então, Olha aí! Oh, gente, começou num conto, não ia ser um livro, se transformou num livro e agora vai ter continuação. Você já está trabalhando na continuação ou em algum outro projeto? eu tenho. Não, na continuação especificamente não. Primeiro eu tenho ideia de continuar assim, mas primeiro eu quero ver como é que vai ser a aceitação dele do público infantil mesmo, que é o que me interessa, né? Por enquanto eu já tenho na pré-venda algumas vendas realizadas, mas é mais para amigos, né? Mais para círculo de amigos. Eu quero ver as crianças me dizendo o que elas acham, né? Então, eu vou primeiro ver isso, primeiro ver essa aceitação, para depois ver as próximas histórias. Mas eu tenho sim mais dois projetos, mais dois não, mais um projeto em andamento, um já realizado, que é a terceira coletânea, que é de crônicas de uma oficina que eu participei esse ano. E eu tenho um outro projeto também de crônicas de maternidade, que eu tenho um outro blog, que é só sobre textos sobre maternidade, o Vida Materna 2015. Outro blog não, um outro perfil aqui no Instagram, que é sobre maternidade. Então eu tenho vários textos já selecionados nesse projeto para transformar em livro físico também. Ah, então peraí. Nós temos aí não só o Instagram da autora, mas também um outro Instagram que ela usa para publicar textos sobre maternidade. Qual é o Instagram, Cris? É Vida Materna 2015. Vida Materna, eu posso colocar aqui no Então comentário. coloca, eu ia digitar aqui, mas pode colocar aí, por favor. Ela vai botar aí para vocês, gente, que é voltado sobre a maternidade. E esses textos que você coloca, Cris, é o quê? Desafios de ser mãe, desafios ao longo da gestação, fases da criança, sobre o quê? Sobre tudo isso mais um pouco. Não, porque desde que meu filho nasceu, né, que eu comecei a entrar no universo da maternidade, eu passei a ler muito e a estudar muito sobre isso. E me dediquei também a não só estudar, mas a aplicar com ele as coisas que eu estava aprendendo. E muita coisa eu vi que o que me falavam sobre a maternidade não era aquilo, né? Não era tão glamuroso assim como diziam, né? Que a maternidade real era bem mais difícil, bem mais desafiadora. Então eu comecei a escrever nesse sentido, né? Porque eu não queria, eu não acreditava que só eu achava que era tão difícil, que tinha que ter mais alguém que compactuasse comigo dessa experiência linda, maravilhosa, mas extremamente desafiadora. Então eu comecei a escrever sobre isso, comecei a escrever sobre as coisas que eu estava estudando, comecei a escrever sobre as coisas que eu estava vivendo. E ao meu redor, assim, eu fui vendo que tinham pessoas que estavam sendo beneficiadas, né, de alguma forma, com o tipo de escrita que eu fazia, com os depoimentos, com as narrativas e tal.
Então, eu comecei a escrever mais voltado para isso, né? Para ajudar outras mães que estivessem sentindo as mesmas coisas ou parecidas, né? Sensações semelhantes às minhas. Eu tenho certeza que você ficou chocada com a quantidade de mães que apareceram para acompanhar o seu trabalho, que estão surfando na onda que você também está surfando, expondo os desafios, as dificuldades. E claro, né, gente, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, os pós e os contras. Então, eu devo ter, fico aqui pensando a quantidade de gente que não deve curtir o seu conteúdo, porque no TikTok, se tu levar pro TikTok, tu fica famosa. Pode levar seus textos pro TikTok, Cris, Eu não que tá uso assim, ó. TikTok ainda, não entrei no TikTok ainda. Já fica aqui a dica. Faça uma conta no TikTok e coloque os textos lá sobre maternidade. A quantidade de perfil de mães e de pessoas que romantizam essa fase difícil que as mães enfrentam, porque a maternidade não é só flores. Elas enfrentam dificuldade, criança que adoece, a criança que gasta, e quando você acaba de pagar um sapato, já tem que comprar outro porque não dá no pé da criança, é a escola, é a alimentação, e entre outras coisas. Então faça um TikTok que tu vai bombar, vai por mim, hein? Vou lá O Sandro está pensar. aqui. Lindas experiências de vida transformadas em belos textos. A Renata está falando, a Cris é uma baita escritora, sou fã. Achei de fã na live da nossa escritora, que maravilha! São meio Agora, Cris, suspeitos esses, são meio suspeitos esses fãs aí, são mas tudo bem. suspeitos. Sim, o Sandro é meu marido, a Renata é minha amiga. Agora, Cris, me diz uma coisa. Você como escritora, como mãe, multifaceta aí. Como é que você está vendo a literatura na geração atual, que é a geração do teu filho, que está com 8 anos? Você Uhum. acha que as crianças estão sendo incentivadas, a literatura está chegando? Como é que você vê a dinâmica da leitura com a geração atual? Olha, eu me preocupo bastante, sabe? Porque eu vejo que cada vez mais as crianças estão entrando muito precocemente no mundo digital e perdendo um pouco esse contato com o livro físico, né? Tanto que uma das editoras que eu procurei para publicar me perguntaram: quer vender só online? Eu disse, gente, é um livro infantil, pelo amor de Deus, né? Eu não quero online, eu quero que as crianças toquem, né? Que as crianças experimentem isso. Então, eu vejo que tem muita distância, né? Mas ainda, por outro lado, tem muito incentivo. Né? Na escola do meu filho, por exemplo, teve uma semana inteira de feira do livro. Né? Então, existe a preocupação ainda voltada para esse público, né? A gente tem escritores maravilhosos que trabalham com a infância, né? A gente tem gente muito boa ainda produzindo e produzindo continuamente, né? Trazendo inovações, trazendo livros vivos, que a gente chama, né? Livros interativos para esse público. Então, aqui no Sul a gente tem um escritor que eu acho maravilhoso, que é o Cadu dos livros, que ele tem uma didática, uma ludicidade incrível com as crianças no conteúdo dele, né? Então, eu vejo que ainda se produz muito, mas eu sinto com um pouco de medo, assim, que eu vejo as crianças cada vez mais afastadas, cada vez mais grudadinhas na tela, né? Muito cedo. Exatamente. É até meio tenso isso, né? Porque monitorar muitas vezes o que os nossos filhos veem ainda é difícil. E a internet tem muita informação. Hoje tem gente de todos os tipos, de É todas verdade. as idades, produzindo conteúdo e diversos conteúdos. Então, a gente não sabe nunca o que deixar os nossos filhos. Os nossos não, que eu não sou mãe, né? Mas eu tenho sobrinhos. E os meus sobrinhos são, olha, minha irmã não deixa, tem um horário, a gente senta para ler livro e nananã. Mas esse incentivo da escola com a família realmente é muito importante. E a internet, se ela for usada de maneira
positiva, ela pode agregar bastante. Até porque a gente Com não certeza. pode proibir a internet. Quer ler um Sim. livro digital? Então tá, vou te emprestar o celular para você ler um livro digital. Não vai abrir rede social, vai abrir, leia digitalmente. Porque essa geração é digital. A gente está vendo que eles não querem mais papel, né, gente? Eu Sim. sou do papel. Meu filho chega numa tela e já pinça, né? Já faz o movimento de pinça, porque além do digital é tudo touch, né? Na geração dele. Então não dá, né? As crianças de 2 anos ensinando a gente a baixar aplicativo. Absurdo isso, gente. Ai, ai. Agora, Cris, você é uma leitora? A gente está falando de leitura, mas você é leitora? Sim. Desde, E o que você está lendo desde agora? antes de ler. Agora eu tô lendo um romance da Colleen Hoover, o Hoven, O Lado Feio do Amor. Esse é o que tá aqui na minha cabeceira agora. Essa mulher já me deu tanta dor de cabeça. Porque, gente, o que você está achando desse livro? Esse eu já li melhores dela, sinceramente. Eu gostei muito mais do É Assim Que Acaba e o Assim Que Começa. Mas esse eu tô achando meio enrolado. Dizem que ela é extremamente fala sobre abuso e nananã, né? Há uns 5 anos eu li o primeiro livro que eu tive acesso dela, que foi o do garoto e da garota, que um livro é a garota, o outro livro é o garoto. E gostei da escrita dela. Quando veio agora, tô vendo o Pullerhoven em todos os sites, e o que está acontecendo, que tá todo mundo falando dessa mulher. Não ia ler os livros, porque ela escreve sobre romance e nananã. Vendo todo mundo falar, chorar, espernear no TikTok, falei, vou comprar. Ah, comprou o box? Me venceu pelo cansar. Ainda não li porque estou sem coragem de ler. Mas dizem que os livros dela, esse que você falou agora, qual é o nome? O Lado Feio do Amor. Não, tem um outro que é mais famoso. O Assim Que Acaba e o Assim Que Começa. Os Assim dois. que acaba. Dizem que é de acabar com os leitores, literalmente. Assim Que Acaba é pesado. Você pretende algum dia escrever um romance nessa pegada? Não, eu pretendo escrever um romance, mas não nessa pegada. Não nesse estilo. Meu romance é mais... é mais suave, vamos dizer assim. São coisas mais... Né? São coisas da vida em geral, assim, não tão drásticas. Não tão voltada para abusos, né? Que é um tema bem complicado também. Agora, Cris, me diz uma coisa. Você pretende fazer os seus livros, porque eu sei que você tem participação em coletâneas, produzindo outros, em formato de audiobook, principalmente teu conto, ou as tuas crônicas, por exemplo, fazer em audiobook ou não? Eu não tinha pensado, mas é uma ideia interessante. É uma ideia bem interessante. Né? Abre o leque de leitores e pessoas para terem acesso aí. Cris, vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Tá. Vou pegar leve com você, tá? Não se preocupa. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? Noite. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Livro físico digital? Físico toda a vida. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Empresto. Desapegada, gente. Empresto, mas pego de volta. É óbvio, eu acho justo. Esse negócio de emprestar livro e a pessoa
não devolver é terrível. Me diz uma coisa, teu livro de crônicas independentes que você publicou, qual é o nome dele e como que as pessoas conseguem adquirir? O primeiro que eu escrevi, ele não tá mais à venda. Eu fechei e tirei a plataforma. Ele estava no Hotmart, mas como eu disse, eu comecei a fazer oficinas e fiquei muito crítica, eu tirei ele da oficina porque eu não gostei do texto. Mas é 30 primeiras vezes o título. Mas ele tá muito, muito cru. Eu tenho que reeditar ele. As crônicas que estão ali, elas precisam ser reeditadas. Ele tá muito, muito só em formato de blog mesmo. É texto de blog que não tenha... Acho que não tem a condição de publicação física. Você se auto-sabotou, né? Sim. Se auto-sabotou. Ele ficou 2 anos no ar, na plataforma do Hotmart. Depois eu comecei a rever e tirei ele do ar. Que pena, adoro crônica. Já ia pedir para você ler uma crônica pra gente conhecer suas crônicas. Oh. Cris, você hoje como escritora nacional, qual é a tua maior dificuldade? É publicação, né? Acho que a maior dificuldade do escritor nacional é a publicação. Porque escrever um livro dá um trabalho danado. E publicar via editora, o retorno é muito baixo. Né? Então, por mais que a gente tenha satisfação, que a gente tenha a realização, vamos dizer assim, de ver um livro na vitrine da livraria, quando tu tenta fazer independente é muito melhor. Porque editora, os 10% que o autor recebe chega a ser desumano, assim, né? Perto do trabalho que dá, né? Do envolvimento que é do trabalho do escritor. Então, o maior desafio, com certeza, é publicar via grandes editoras, assim, que tu consegue uma visibilidade maior. Eu achei, eu ia chutar alto, eu ia falar que ela vai dizer que é divulgação. Porque divulgar livros é muito difícil, né? Os autores têm muita dificuldade. Também, mas eu como estou no Instagram, né, claro, não tenho outras redes, não uso muitas outras redes, mas eu uso para divulgação dos meus textos o site da Metamorfose, que da onde eu sou formada, né, a editora que eu fiz o curso de formação de escritores, e uso listas de WhatsApp e o Instagram. Então, até que eu consigo uma visibilidade, assim, uma divulgação dos textos que eu publico. Mas assim, eu acho que ter um livro físico publicado, para mim, é o maior desafio nesse 1 ano e pouco que eu estou nesse universo. Assim. Muito bem. Você acredita naquele famoso bloqueio criativo? Já vivenciou ele ou não? Sim, eu acredito. Porque tem momentos assim de muita inspiração, que eu produzo muito, que eu escrevo todos os dias, e tem momentos que eu não consigo chegar na frente do computador, até porque eu não consigo escrever direto no computador, né? Eu escrevo à mão. Eu escrevo primeiro à mão e para depois botar no computador. Porque se eu sentar na frente do computador e dizer assim, agora eu vou escrever, eu não consigo escrever nada. É muito mais ou no celular, que daí eu escrevo uma ideia no celular, quando eu estou na rua, por exemplo, e depois eu chego em casa e eu escrevo primeiro à mão. Para a história, para começar, para fluir, ela sai primeiro à mão, depois ela vai para o computador. É muito corajosa, né, gente? É igual meu outro escritor. Eu recebi um escritor aqui que tem 20 anos. Sabe como é que ele escreve, Cris? Na máquina datilográfica. Eu comprei uma máquina de datilografia também, mas não consegui escrever nela, não. Eu falei assim, eu falei, Monique, eu escrevo toda a minha história na máquina datilográfica. Eu falei, mas meu filho, você tem 20 anos. O espírito de... você tá... Isso aí é um espírito antigo que habita nesse corpo. E olha, ele me mostrou a máquina dele. A gente se escangalhou de rir. Não de ironia, mas porque é diferente. Você pegar um menino de 20 anos
que escreve livros na máquina de datilografar, gente. E Não, é muito estranho. Escrever assim é muito muito estranho. louco isso. Agora, Cris, com tantos livros infantis no mercado, qual é o diferencial do seu? Eu acredito que o diferencial é trazer essa magia do que vai acontecer com o cisne mesmo, né? O mistério. Eu acho que ele trabalha bastante o mistério, porque ele fica algumas páginas naquela história da princesa tentar chegar perto dele, o que vai acontecer quando ela chegar perto dele, né? Então eu procuro trabalhar nisso. Procuro trabalhar nisso, né? Nessa ideia assim de mistério para ser um desafio. O famoso plot. Agora, você se sente pressionada, por exemplo, a criar algo original como esse livro, que veio de um conto, para ser publicado no mercado, que é uma área extremamente competitiva? Tu sente uma pressão na hora de criar algo que é totalmente original? Ou você lida bem com a construção das tuas histórias, com a temática que você escolhe? Como é que você lida com isso? Eu sempre escrevi muito não pensando em publicação, né? Eu sempre escrevi muito com o que vem de dentro. Então, a minha preocupação é fazer um texto bom, né? É fazer uma coisa que eu acredite no que eu escrevi, né? Que daí, a partir do momento em que eu acreditar no que está escrito, eu sei que as pessoas vão se interessar ou não, né? Então, eu não me sinto pressionada pela publicação, até porque eu nunca publiquei, assim, né? Nunca escrevi para publicar especificamente, né? Eu sempre escrevi para mim. Então, é a primeira vez que eu penso em escrever para um público, né? Porque a minha escrita sempre foi primeiro para mim e depois vai para o mundo. Se gostarem, gostando. Exatamente, a gente escreve pra gente, é isso aí. Agora, qual é o teu Instagram? Aquele que você quer que as pessoas acessem, te sigam? Qual é o Instagram? E esse Instagram que a gente está aqui, o Cris Neto Escritora, é o meu como escritora, né? Então é bom esse. Eu comecei ele do zero, até nem imaginei que fosse ter aceitação. Agora eu vi que algumas pessoas já entraram aqui. Então deve ter 105, 106 pessoas. Ele tem 2, 3 meses desde que eu comecei ele do zero. Então, esse eu quero divulgar esse, porque esse é o profissional, vamos dizer assim, como escritora, né? O outro continua com os desafios maternos e esse fica sendo profissional. Muito bem, então eu vou marcar esse Instagram da autora aqui na entrevista, vou botar ela como colaboradora, para que a entrevista apareça no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Cris, teu livro, depois desse pré-lançamento, vai estar à venda somente pela editora e diretamente com você? Ou vai estar em outro lugar para quem quiser comprar? Eu vou ver com o editor ainda a questão de outras plataformas, de como é que ele faz, porque ele tem uma loja virtual no site da editora que ele diz que fica disponível por tempo indeterminado, que ele não tira, né? Então, a princípio, vai ser no site dele, mas eu vou ver se existe a possibilidade de a gente colocar em outras plataformas também. Muito bem. Quando o livro chegar ou o link estiver disponível, manda para a gente compartilhar nas redes, tá? Com certeza, pode deixar. E eu mando um para você também. Ah, que delícia! Vou adorar! Lembrando que a Princesa e o Cisne está em pré-lançamento. Então já corre lá no Instagram da nossa autora, segue ela, bombardeia ela no direct, porque o livro ainda vai chegar nas mãos dela. E tá lindíssimo esse trabalho, gente. Vocês não têm ideia de como tá essa ilustração e esse enredo. Lá no Instagram tem a fotinho da capa ali, dá pra ver a foto ali. Melhor ainda, porque eu tô vendo aqui, achei que não estava disponível. Mais um motivo para vocês seguirem a Cris, para vocês admirarem esse trabalho belíssimo
que está chegando no mercado com força total. Cris, querida, muitíssimo obrigada. Conversar com você foi ótimo. Conhecer um pouco mais do seu trabalho. Dizer que não pare de escrever. Escreva, escreva, escreva. Publique e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Pode deixar. Eu que agradeço, Monique. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto ainda hoje para mais bate-papo literário. Cris, um beijo, amor! Beijo a todos. Obrigada.